Como você reage quando você faz tudo certo, mas ainda assim não ganha? Como é pra você sentir que perdeu? Vou fixar o tema aqui. Bom dia, Cláudia. Vou fixar o tema aqui pra gente começar a live de hoje. Vamos falar sobre a dor do traço rígido, que é o último formado no nosso corpo, e a conexão com a mulher com fluxo de sangue. Deixa eu fixar o tema. Como você reage Bom dia, Franciele. É muito bom ter vocês aqui. Tô fixando aqui o tema. Como você reage quando sente que perdeu, mesmo fazendo Bom dia, Jennifer. Gente, eu vou falar pra vocês o tema aqui. Vocês me ajudam a fixar? Senão vou ficar aqui demorando. Ó, a live de hoje a gente vai falar sobre o traço rígido, que é o quinto formado do nosso corpo. E é interessante, né, que o corpo é a parte visível da nossa mente. Então, quando a gente olha pro nosso corpo, só um instante. Então, quando a gente olha pro nosso corpo, por exemplo, eu como tenho uma formação, né, o conhecimento de análise corporal, eu olho pro seu corpo e sei quais são as maiores dores que você sofreu. Olha que coisa. Então, o corpo é a parte visível da mente. O corpo fala como a nossa mente funciona. E hoje a gente vai aprender... Bom dia, Andresa. Hoje a gente vai aprender sobre o quinto traço. Só que de uma forma diferente, associado com a história da mulher com fluxo de sangue, como a gente tem visto, né, todos esses dias. Olha o tanto de coisa que a gente tem aprendido com ela, né? Então, ó, se você lembrar de alguém, né, envie essa live para essa pessoa, para ser abençoada também através desse conhecimento. A palavra fala, né, que o povo perece por falta de conhecimento. Então, o conhecimento da verdade traz verdade. Traz a gente se torna mais livre cada vez mais para se parecer com ele, né? Então, qual é o traço de hoje? Traço rígido. Gente, eu tô aqui cheia de anotações porque vai vindo as coisas, eu vou anotando em um lugar, eu vou anotando em outro, e eu vou mostrar pra vocês uma foto minha antes na dor. E aí você já me vê hoje, né? Como eu estou. Meu Deus, eu tava olhando algumas fotos ontem, eliminando algumas coisas, deixando algumas coisas no passado, da live que a gente fez terça-feira pra hoje. Gente, eu já olhei algumas coisas em mim, eu já avancei. Meu Deus, e como a gente é a primeira, a gente fala aqui as coisas, Deus, ele nos entrega uma mensagem e a primeira a receber somos nós, a pessoa que recebeu. E aí vocês recebem depois. Então eu sou ministrada primeiro. Eu anoto as coisas aqui, mas o Espírito Santo vai trazendo no nosso coração. Eu quero lembrar vocês uma coisa. Bíblia, caneta, caderno. Se você gosta, né, de um chazinho, de um café. Porque aqui é uma conversa à mesa entre filhas. Na presença do Pai. E Ele nos instruindo. E a primeira aqui a receber sou eu, como eu falei, né? Bom dia, Karina. Então, Bíblia, caderno, caneta. E mais uma coisa. Os 3 versículos que eu quero que você... Eu gostaria, né? Desejo muito que vocês fixem no coração. E podem anotar, porque vocês vão sempre lembrar. Provérbios 4, 23... Lucas 14, 26 e Marcos 5, que é no contexto da história, da mulher com fluxo de sangue. Combinado? Então vamos lá?
Ó, tá aqui meu caderno anotado as coisas, mas o versículo de hoje vai ser Marcos 5:26. Depois eu falo o tema aqui, deixa eu ver aqui, pra vocês me ajudarem. Vocês escrevem no comentário e eu fixo. Posso contar com vocês? Ó, Marcos 5:26. Vamos lá. Ela padecera muito. Ou seja, aqui fala sobre ela perdeu. Bom dia, Eni. Ela perdeu, padecera, enfraqueceu. Tem o sentido de perder. E aqui eu vou falar agora ai, Deus. O tema. Deixa eu ver, articular aqui um tema para vocês colocarem. Como você reage quando faz tudo certo e mesmo assim não ganha? Como você reage quando faz tudo certo e mesmo assim não ganha? Então vamos lá. Traço rígido. Qual é o período? Como é que esse traço foi formado? Em que momento esse traço foi formado? Como eu falei, é o último já a ser formado. É forte, né? E aí a gente vê que esse traço foi formado, o primeiro, fazendo um resumo. O primeiro é o esquizoide. O primeiro traço, ele é formado ainda na barriga da nossa mãe, é a dor da rejeição. O segundo, o oral, tem uns nomes esquisitos, tá, gente? Mas é só o nome. Ninguém é isso. O oral, a dor do abandono. O terceiro, a gente vamos chamar de psico. Ele tem a dor da manipulação. O quarto, que a gente falou semana passada, é a dor da humilhação, do masoca. E o rígido, que é hoje. E a gente vai ver a dor dele. A gente fala já um pouquinho, né? Então, ó, ele foi formado aqui na barriga da mãe. Aqui no período de amamentação. Cada live eu deixei, né, todas essas informações. Aqui no período... quando a criança já estava falando, né? Falando algumas coisinhas assim. E o quarto é no período do desfraude. E agora, o rígido entre mais ou menos 3 anos e meio até 5 anos aproximadamente de idade. Esse traço é desenvolvido. E nesse momento, a criança, ela começa a ver o mundo de uma forma diferente, com um novo olhar. Antes ela não percebia isso. Mas agora, o olhar dela, ela percebe que o mundo gira em torno de papai, mamãe, tio e tia. Ela começa a observar isso. Por quê? Está no período da sexualidade dela. É o início ali do desenvolvimento da sexualidade. Então ela começa a perceber o mundo de uma forma diferente, com um novo olhar. E qual é a dor desse traço? É a dor da traição. A dor de sentir trocado. A dor de ser excluído. E tudo isso junto, vocês conseguem perceber que se conecta com o perder? Porque se você é trocado, você perdeu o lugar. Se você é traído, outra pessoa teve ali a prioridade. Então tudo isso remete ao quê? A perder. E o versículo de hoje, que a gente tem como base, ela padecera muito. Então aqui a gente já vê a dor da parte rígida que ela carregava, porque todos nós temos os 5, lembra? Cada um em porcentagens diferentes. E essa parte rígida dela, aqui, a gente vê, na dor. Ela passou 12 anos. E não significa que ela não sentia dor da rejeição antes dos 12 anos. Da doença. Já acontecia. Só que aqui a gente tá falando sobre o período dos 12 anos, né? E aí a gente vê, ela passou 12 anos perdendo quantas coisas. E aí eu vou citar algumas coisas aqui e você vê
se conecta com você. Então, essa é uma grande dor, né? A dor da exclusão, a dor de perder. E ela vivenciou tudo isso. Eu tenho uma frase que eu carrego, que é: toda doença, toda situação tem uma utilidade. E que utilidade aquela doença está nos trazendo? E isso é o nível de maturidade, tá, gente? Porque quando a gente está muito na dor, a gente fica na vítima. E a vítima, o que ela faz? Ela culpa, ela se culpa, ela fica buscando, né, um culpado daquilo, ao invés de entender por que ela se colocou naquele lugar. Aí lembra de Provérbios 4:23? Os seus pensamentos, que vieram daqui, conduzem a sua vida. Então, o que está no seu coração, as crenças que você carrega, que eu carrego, estão conduzindo a minha vida. O que está aqui é fonte. Olha que coisa forte. Então, se eu me coloquei em certa situação, se eu estou vivenciando certa situação, eu me coloquei nesse lugar. Por que eu me coloquei nesse lugar? Aí Salomão, sabiamente, ele diz: cuide do seu coração. E aqui a gente vê duas vertentes. O que tem no seu coração e do que você tem nutrido o seu coração. E a questão, né, que a gente vê aqui é olhar para o que tem, desmistificar, desconstruir, vamos dizer assim, as crenças que distorcem a nossa identidade e trazer afirmações sobre quem a gente é, até que o nosso coração acredite. Vocês lembram, eu dei o exemplo semana passada de que em um momento, eu naquele corredor chorando, me sentindo um nada, sem valor algum, um lixo mesmo. Nossa, é bem forte não falar isso. Mas eu me sentia um nada, sozinha. E eu lembrei de que eu já tinha ouvido que eu sou amada. Eu não me sentia amada de jeito nenhum naquele momento. Nem por Deus, nem pelas pessoas, nem por Deus. Mas eu afirmei, eu falei assim: isso é uma verdade sobre mim, então eu preciso falar até que meu coração acredite. E eu comece a viver isso. E eu falei, chorando, mas eu falei. E foi interessante que depois eu tive uma experiência com uma colega de profissão, quando a gente conversava, aí eu trouxe essa cena pra ela, depois da live. E na nossa conversa, ela falou assim: Josi, parte de você ainda tá presa nesse lugar, você percebe? Aí ela falou uma frase que assim veio muito forte, assim, sabe, como uma flecha mesmo no meu coração. Aí eu comecei a chorar. Eu falei: meu Deus. Aí era como se eu estivesse vendo uma cena congelada daquele momento. E as frases que ela foi me trazendo, foi trazendo cura. Eu fui lá naquele momento, fechei meus olhos, fui lá naquele momento, olhei pra mim, eu ouvi aquela Josineide de antes. E vi que ela se sentiu sozinha, que ela estava sozinha, o que ela estava sentindo, e eu acolhi, eu a abracei. Gente, a gente é espiritual, alma e corpo. A gente pode fazer esses movimentos, a gente fechar os nossos olhos e até aquele momento de dor, de ferida, situações que a gente vivenciou e que parte de nós hoje está lá naquela imagem congelada, porque doeu tanto, tanto, que a gente não teve força de sair. Então um pedacinho da gente é como se tivesse em cada situação dessa. E foi tão especial eu ter ido lá. E eu escrevi até. Depois eu vou fazer um vídeo. Gravar um vídeo lendo esse relato. E talvez vocês possam se identificar. E aí eu saí de lá. Quando eu abri os meus olhos, eu já não era mais a mesma. Eu já me tornara uma mulher com um passo a mais que eu dei. Eu já me tornara uma mulher mais parecida com Deus.
sendo um pouco mais a imagem e semelhança do Criador, um pouco mais curada de algo que ainda estava carregando. E eu carrego muitas coisas, gente. Todo mundo carrega. Agora eu já deixei várias coisas também. Eu já consegui fazer isso, né? Desconstruir várias crenças que eu carreguei. Por isso que eu estou aqui, né? E posso ser um auxílio, um apoio na sua jornada. Tá fazendo sentido para vocês? Então vamos lá. Aí o que ela sente, né? Ela pensa. Olha, uma crença que nasce no coração de uma criança que sofreu essa dor. Eu estava com toda a atenção para mim, mas me trocaram ou por alguém diferente de mim, ou eu fui trocada por outra coisa. E a gente cresce com essa crença, e quando temos uma crença assim, aquilo vai se materializar. É uma fé. Então a gente vai atrair situações, a gente vai acessar aquilo que a gente acredita. E muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que tem esse traço muito alto, ele é muito mais claro e muito mais doído. A pessoa enfrenta mais desafios nesse traço quando ela está na dor, mas ela pode estar no recurso. Ela pode ter sido curada de várias coisas e ela está no recurso. Quando a gente fala no recurso, vamos dizer assim, que ela está bem naquele traço e na dor não está bem. E aí ela casa e às vezes ela não é traída pelo marido com outra pessoa, mas ela se sente traída pelo marido por ele escolher o trabalho. E às vezes, para que isso se confirme, essa traição se concretize, o que ela faz? Ela é uma mulher rixosa, está sendo uma mulher rixosa, uma mulher que reclama de tudo, uma mulher que compete, porque isso está no traço rígido. É uma mulher que compete. Ao invés de ela estar no lugar dela, ela fica competindo pelo lugar do outro. E vice-versa. Como é que esse homem vai escolher estar em casa? Como é que esse homem vai escolher estar com você? Percebe que ele está a seu serviço? Assim como a gente também, né? Se coloca a serviço das questões dos outros. E é assim, ó. Tem crença nesse coração e tem crença nesse coração. E as crenças, elas vão se encaixar. Então a gente atrai as pessoas. E através de situações, quero te dizer que aqui encontrei a resposta. Ai, que lindo! Para o que estou vivendo no meu corpo. Gratidão pela entrega. Entendi o que os sintomas estão me fazendo entender. Ai, que coisa linda, Cláudia. Glória a Deus que você já recebeu. E obrigada por compartilhar. Então, a gente atrai. A gente precisa entender uma coisa. Se a gente continua no lugar de vítima, a gente não vai ver aquilo que está nos colocando naquela situação. Mas se a gente tem autorresponsabilidade, diz assim, peraí, Espírito Santo, por que eu me coloquei nesse lugar? Quais são as crenças que eu ainda carrego, que estão me colocando nesse lugar? Senhor, me ajuda. Gente, a gente abrir o nosso coração, é reconhecer. A gente não vai acertar em tudo. A gente não é perfeita. E é uma questão desse traço, né? A perfeição, buscar a perfeição. Por quê? Ela acredita que quanto mais perfeita ela é, quanto mais ela acerta, mais a possibilidade dela ser... ela não ser trocada, né? Realmente ser a escolhida, não ser excluída. E aí ela faz coisas. Ela acha que as coisas, se ela estiver mais bonita, se o trabalho estiver perfeito, se ela estiver perfeita, é uma busca por uma aceitação, para ser escolhida. Então, por quem você busca ser escolhida até hoje? Pelo seu pai?
E a gente fica, né, nessa busca inconsciente e não entende. Mas aí quando a gente olha para as nossas dores, para os nossos traços e as dores que a gente carregou e o lugar que a gente se coloca, a gente começa a entender, ter respostas. E é isso que o Senhor quer, que a gente saia desse lugar, desse limbo, desse, né, que não é um círculo, é assim que fala? Enfim, sem fim. Mas Ele nos chama para esse lugar de cura e se parecer cada vez mais com Ele. Porque olha só, a mulher com fluxo de sangue, ela perdera. Ela buscou em lugares que a resposta não estava, que a cura não estava ali. Mas em Jesus estava a resposta. E ela precisou tocar, confiar, né, em quem Ele era. E uma dificuldade também desse traço é confiar. Vai chegar um momento que eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Então vamos lá. Aí ela carrega essa crença, né? Eu fui trocada por alguém ou por alguma coisa. Às vezes o pai, na cabeça dela, eu vou falar aqui a explicação do corpo explica, tá? Talvez aconteça em outra situação, talvez, mas eu vou trazer aqui a explicação do corpo explica, que é quando a gente está nesse período, desenvolvendo esse traço, uma das coisas que acontece é, eu percebi que o mundo gira em torno de par. E o primeiro par, a primeira pessoa que a gente é conectada, são os nossos pais. Então a menina se conecta com o pai. Aí ela pensa assim, é só uma interpretação assim, tá, gente? Aí ela pensa assim, nossa, então eu quero um par, o meu par vai ser o meu pai. E a menina, no caso a menina, e o menino, o filho, ele pensa assim, nossa, gira em torno de par. Então o meu par vai escolher a minha mãe. Só que aí eles percebem que essas pessoas já têm um par. Aí ele fala assim, nossa, eu era a princesinha, eu era o tudo, eu era a vida. E muitas vezes os pais falam assim, né, minha vida. E é perigoso, né? Porque a nossa palavra tem poder. E a gente precisa perceber o que a gente está falando, o que a gente está declarando. Então, minha vida. E se colocar até em um lugar que pode... A mulher, no caso, vou trazer aqui o exemplo da mulher. Não deixa... Tem uma frase de um terapeuta que ele diz assim, a mulher é a mulher que leva os filhos até o pai. Na psicanálise, né, explica melhor isso. Mas tem muitas mães, muitas mulheres que não permitem que o pai seja um pai. E às vezes, muitas vezes, não é por intenção dela, é porque ela não sabe fazer diferente e acha que está protegendo, que essa super proteção que sufoca, né, é ajudar o filho, mas não é. Isso não é proteger. Isso é definhar. E aí a gente, como filho, a gente precisa dos dois. Se a gente não precisasse dos dois, Deus não teria feito o pai e a mãe, né, para gerar um filho. Então, nós como filhos, a gente precisa dos nossos pais, dos dois, dentro, firmado em nós. Às vezes vai ter a ausência física, e aí é um trabalho um pouco mais árduo, para a gente incluir e tê-los assim dentro, firme em nós. Mas é possível, né? E a gente chega em um nível de cura, porque a gente tem eles. E se a gente os rejeita, a gente está rejeitando nós também. Ó, lado direito, metade pai, lado esquerdo, metade mãe. Se eu excluo meu pai, eu estou rejeitando metade de mim. É por isso que a palavra fala, honrar os pais. E honrar não é viver agradando os pais, não é viver, trocar, né, o lugar de Deus, que Deus é em primeiro lugar, para agradar os pais, que também carregam dores.
Não é viver o tempo todo com eles. Ai, não posso sair de perto. Você é flecha. O filho é flecha. E nós, como os pais, temos uma responsabilidade de prepará-los para ir para a vida. E quando a gente não se conhece, como que a gente vai conhecer os nossos filhos? Quando a gente está ausente, como a gente vai perceber algumas coisas que eles precisam de nós ali? Então, a flecha, ela é direcionada, ela é lançada, não é para qualquer lugar. Ela tem um alvo. Então, quanto mais a gente se conhece, por exemplo, você sabe dos seus traços, você vai saber lidar consigo, você vai saber lidar com o seu marido, com os seus filhos. Você vai respeitar a si, você vai respeitar os outros também. Melhor, porque agora você entende. Você vai ser mais compassiva. Você vai ser mais doce. Você se coloca nesse lugar mais de paciência. Porque você também está passando pelo processo. E você sabe que cada pessoa tem um tempo. Tem os temperamentos, que é muito importante a gente conhecer também. Tem as linguagens do amor. Você sabe a sua linguagem do amor principal? Ou as principais? Você sabe os temperamentos, os seus? Então, tudo isso contribui para que a gente lide com as pessoas. E antes disso, consigo mesma. E Deus, Ele fala na nossa linguagem do amor. Ele fala no nosso temperamento. Ele respeita o nosso tempo. Deus é incrível e lindo. Então, quanto mais a gente conhece, melhor a gente aprende a lidar. A gente se relaciona melhor. Tem líderes que estão liderando, mas eles nem se conhecem. E nesse lugar, feridos, eles ferem. Então, por isso que precisa desse cuidado. E a gente entender que, além do corpo, a gente tem primeiro o espírito e a alma. E a gente precisa olhar para a nossa alma e curar. Trazer cura para a nossa alma. Então, essa é a dor muito forte. E uma coisa que ele costuma fazer quando nos comparamos, uma coisa que ele costuma fazer é se comparar o tempo todo. E quando uma mãe, ou um pai, ou alguém diz assim, fulano, vou chamar de filho 1 e filho 2. Filho 2 faz isso e isso e você não faz. Tá comparando. E aí é uma atitude tola. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem o seu tempo. Um temperamento fleumático, ele tem um tempo diferente de um colérico. O colérico quer fazer, deu a tarefa, tá, eu acho que vai lá e faz. Um sanguíneo chega num lugar, todo mundo percebe. Que é aquele, né, intenso. Ele chega chegando. É o jeito dele. Um fleumático não. Vai chegar no lugar calmo, tranquilo. Aí eu vou dar o meu próprio exemplo, né? Eu chego num lugar e eu não chego chegando. Primeiro eu me sinto segura naquele lugar. Quando eu me sinto segura, eu me abro. Parece que eu já conheço a pessoa há anos. Aí a gente fica conversando. Aí eu já percebo no meu traço. Tem um traço oral. Que ele tem a facilidade de se conectar com as pessoas. Ele tem essa sensibilidade. E essa facilidade de conexão. Sabe aquela pessoa que faz amizade assim rapidinho? Então olha só, eu olho pra mim e vejo, nossa, eu tô no recurso. Aí tem uma pessoa que faz live e ela assim, é bem direta, rápida, tá? É o jeito dela. E ela vai se conectar com o povo que se conecta com o jeito dela. Aí se eu olho pra outra pessoa e me comparo, nossa, eu preciso ser rápida, eu preciso ser direta, eu vou deixar de ser eu. Na minha essência. Eu sou uma pessoa calma. Eu trago história, eu conecto. Eu tenho essa sensibilidade de conexão. É isso que eu carrego. Mas se eu fico tentando ser outra pessoa, eu deixo de ser eu. E me torno uma mentira. E aos poucos eu vou morrendo. Então quando a gente compara uma pessoa com a outra, o filho 2 faz isso e você não faz. Filho 1 consegue, fez tal coisa e você não.
Entende? Não é pra ficar comparando. Ninguém é igual a ninguém. E o mundo prega a igualdade. E aí a gente olha essa doença vindo pra nossa identidade. Ninguém é igual a ninguém. Imagine um homem e uma mulher. Não tem isso de lutar. Ah, eu vou lutar. Lutar já fala que... Porque, ó, você é a sua identidade. Você é. Então, você flui. Se você tá lutando, é porque você tá resistindo ser quem você é. Percebe? Então, pra que lutar? 1 Coríntios 11:11, se não me engano, fala o quê? Nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem. E não é que a gente fique dependendo deles pra viver. Não. É que se complementam. O que a mulher carrega complementa com o que o homem não carrega. E o que o homem carrega complementa com o que a mulher não carrega. Então não faz sentido nenhum a gente ficar competindo. E quando a gente fica comparando as outras pessoas também... Ai, você viu? Fulano, nossa, essa é rápida, executora. Que bom! Ela tá no traço dela? Glória a Deus! A outra pessoa, ela é excelente. Ela é detalhista. Então ela garante a excelência. E a excelência honra a Deus, porque a gente revela quem Ele é. E ama pessoas, porque as pessoas se sentem amadas com algo de excelência. Quem já recebeu o Isa sabe o que é isso. Teve uma que o livro tava... Ela recebeu, não tinha nem aberto ainda. E ela mandou uma mensagem pra mim, dizendo assim... Eu tô aqui chorando, nem sei porquê. Eu só recebi o livro, ainda vou abrir, mas eu tô aqui chorando. Aí no meu coração, né, eu sei. Primeiro que eu me dedico a fazer as coisas com excelência. E o primeiro, né, que chega ali com o livro é o Espírito Santo. E as pessoas sentem. Então, eu tô no meu recurso. Mas tem outras coisas que eu não sou muito boa em fazer. E tá tudo bem. Eu não preciso ser boa em tudo. E que bom que as pessoas que fazem aquilo que eu não consigo fazer com tanta maestria, elas estão se conectando a mim. Porque eu não estou a serviço da minha glória. Você não está aqui, nesse mundo, a serviço da sua própria glória, do seu próprio eu. É em unidade que a gente serve ao corpo de Cristo. E é para a glória dele, tudo que a gente faz. Se ainda está sendo para a nossa glória, tem crenças erradas. Tem crenças que estão distorcendo a nossa identidade. E aí precisa de ajuste. Não é nesse lugar, ai meu Deus, eu errei, eu tô errando, não sei o quê. Tá, você reconhece, eu errei, eu falhei até aqui. Quais são as crenças que eu ainda carrego no meu coração que distorcem quem eu sou? Que me afastam de quem eu sou no Senhor. Percebem? Então, a partir de hoje, vocês não se comparam mais com ninguém e nem comparam uma pessoa com a outra. Você pode se inspirar. Nossa, ontem eu era assim. Hoje eu posso me tornar uma pessoa melhor. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para avançar? Eu olho aquilo que precisa de ajuste e começo a ter novas ações. Um novo comportamento. E aí o Senhor ele vai trazendo, né? Seja aqui em uma live, você lendo a Bíblia, você e ele, em um culto. Às vezes é uma mensagem que você vê assim de repente passando, aí você conecta. A pergunta que eu fiz, né? Como você reage quando faz tudo certo e mesmo assim não ganha? Como você se sente? Tem uma frase, eu não sei se eu coloquei. Ai, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu me lembrei dela agora. Aí às vezes a gente pensa assim, porque não ganhou? Aí pensa assim, eu não sou bom o suficiente.
Ah, eu faço tudo errado. Sempre perco. Aí vai trazendo crenças que distorcem a sua identidade. E aí vai se tornando... Ficam ali, né, no seu coração. Vai se tornando fortalezas. E aí você vai vivenciar isso, porque é o que você crê. Olhe para os seus resultados hoje. Eles estão bons? Como são os seus resultados? Os resultados que você tem tido. Aí, esses resultados mostram quais crenças você tem carregado. Então, a partir de hoje, a gente não se compara. A gente pode olhar para alguém e se inspirar. Né? Eu tenho o traço oral, que é o recurso da comunicação. É o falar. Então, eu posso ver uma pessoa que ensina ou que sabe, né, comunicar bem e me inspirar nessa pessoa. E aprender com ela. É nesse sentido, mas não me comparar, porque quando a gente se compara, a gente se trai. E quando a gente se compara, a gente se diminui. Aí a mulher com fluxo de sangue, Jesus fala o quê? Filha. Gente, preste atenção, nesse lugar. Filha. Pai e mãe. Filha. Ela é completa. Ele fala sobre pertencimento. É como se dissesse assim, ó, você se sentiu excluída, trocada, traída. Porque ela buscou, mas ela sempre tinha o sentimento de perder. Ela perdeu sangue, ela perdeu vida por 12 anos. Aí quando Jesus ele fala assim, e aí até o lugar de filha, né? Assim, a gente não perde, né? Mas tem o sentimento de perder. Porque o pertencimento, a gente pode fazer o que for. A gente pertence àquele lugar. Vou dar um exemplo aqui. Uma mulher que foi traída pelo marido. E aí ele deixou ela. Além dela entrar nas dores e outros traços, né? Ela tá aqui já na dor desse traço rígido. A traição. Aí ela foi trocada. E aí ela não se sente mais pertencente a esse lugar. Aí eu trago aqui a lei do amor, pertencimento, que é a primeira lei do amor. Esse homem vai, acha que tá arrasando, né? E a mulher que fica com ele também acha que tá arrasando quando exclui essa mulher aqui. Só que quando a gente não honra a primeira, não vai dar certo o relacionamento. A pessoa pode postar o que for, gente, que tá no céu, na lua. Não tá bem. É só farsa. E o rígido na dor, ele precisa, ele tenta, ele mostra, ele precisa estar nesse lugar de perfeição. Então usa as redes sociais, que é um meio hoje, né? Mas essa mulher aqui, e aí ela fica na dor, ela se sente excluída. Só que quando ela entende o lugar dela, que ela é a primeira, que ela tem precedência, ela não tem mais prioridade, né? Mas ela tem precedência e que ela tem esse lugar de grandeza e ela é maior, olha só, na hierarquia, tá? Falando, talvez doa em alguém aí, né? Mas é a verdade, gente, é a verdade que cura e eu falo isso com muito amor, para que vocês saiam desse lugar de dor, que é muito mais ruim. É muito mais ruim ficar nesse lugar de dor do que sentir a dor agora e sair. Concorda? Então aqui, ó. Aí essa mulher que entende o lugar dela, ela tem esse lugar. E se ela vai para outro relacionamento, ela entende também que esse homem tem esse lugar. Foi o primeiro. Aí vamos supor que esse daqui excluiu essa daqui. Não, essa daqui. É como se ela fosse a primeira, enfim. Ela tá dizendo que ela é quem? Essa daqui. Ela também vai atrair uma separação, dores, coisas conturbadas. Mas se aí essa mulher vai para um novo relacionamento e ela entende, esse daqui ele tem esse lugar. Essa pessoa foi importante para mim. Até na dor, olha que nível de maturidade. Até na dor, de alguma forma, ele me mostrou algo que eu carregava.
E aí essa mulher se cura, gente. E esse homem aqui, às vezes ela já estava se curando, ou não, né? Ele se sente assim, eu não sou merecedor dessa mulher. E ele carrega um monte de crença, que distorce a identidade dele. Junta todas as questões e se coloca nesse lugar. Não sou merecedor dessa mulher aí. Por isso que, é importante também a gente respeitar o tempo das pessoas. Então é caminhar junto. Mas vamos supor que aqui ela não tinha se curado ainda, mas ela começou a se curar porque ela foi pro fundo do poço. Aí ela começou a perceber algumas coisas e falou assim, eu preciso de ajuda, eu quero ajuda, eu não quero mais ficar aqui, eu não aguento mais. Aí ela recebe ajuda, ela acessa a cura, aí a alma dela vai sendo curada, vai sendo curada. As crenças que distorcem quem ela é vai sendo desfeitas e ela vai afirmando sobre quem ela é e ela vai sendo curada. Gente, essa mulher aqui, ela vai atrair que homem? Um pra atrair ela de novo? Não, porque ela já se curou. E aí ela entra nesse relacionamento mais segura, entregue. E aí vem uma questão que eu expliquei um pouquinho antes, que lembram que a filha se conecta com o pai e emocionalmente falando, tá? Emocionalmente, ela casa com o pai. Então ela já tá casada, entre aspas, com alguém, que é o pai. Aí vem a dependência emocional nos pais. Ela entra num relacionamento, não tá entregue. E aí eu quero lembrar a vocês, né, como é o corpo desse traço. Vou trazer assim só, né, mais ou menos. É um corpo mais harmonioso, mais violão, como se fossem as coisas mais como é que fala? Delineado. É um corpo mais delineado. Mais firme. É um corpo que tem força. É esse corpo assim, sabe? Violão. E às vezes não vai ter... não é só na cintura, tá? Porque a gente avalia 6 partes do corpo. Cabeça, olhos, boca, tronco. Essa parte aqui que é... Deixa eu ver aqui pra vocês. Tem as pernas, né? E a outra parte é... o quadril. Esse é o nome. Então são 6 partes do corpo. Mas é um corpo mais harmonioso. Pra vocês entenderem. E trazendo essas características, vocês podem ir percebendo, né? O tanto que vocês têm desse traço. E aí já chegar em um certo nível, né? De olhar pra ele, pra esse traço, pra essa parte de quem você é. Então, como que ela entra nesse relacionamento? Ela não entra entregue. Aí, nesse relacionamento, ela se coloca no lugar, às vezes, de mãe do marido. E é como se o lugar de esposa estivesse vazio, livre. Percebe? Os lugares que a gente se coloca. E quantas vezes a gente fala assim, foi culpa de Deus ou foi culpa do diabo? Mas foi a gente que se colocou naquele lugar. O diabo, ele investe naquilo que ele sabe que a gente tem falta. Ele sabe da nossa história. Ele sabe dos nossos traços. Ele sabe dos nossos temperamentos, de linguagem do amor. Ele conhece as coisas, gente. Então a gente precisa cada vez mais limpar o nosso coração para que ele seja morada, trono do Espírito Santo. E quanto mais a nossa alma curada, mais a gente vai conseguir ouvir a voz dele. E aí ser conduzida por ele. Não é controlada. Esse lugar de controle, quando a gente fala, é um lugar perigoso que às vezes a gente tira a autorresponsabilidade. E aí a gente joga sempre para alguém. Para Deus, para o diabo. Mas a própria palavra fala. Então cuide do seu coração. Os seus pensamentos conduzem a sua vida. Aqui é fonte. Então a gente precisa cuidar do que tem, do que está fazendo morada e daquilo que a gente tem nutrido. Vamos lá. Então ele sentiu, né, essa dor e se sente... E por ele sentir essa dor, se sente a parte fraca, a parte que perdeu, vamos dizer assim. Nossa, o meu pai, então ele já tem uma pessoa,
ela sente a outra traição, né? Já tem uma pessoa. Então, ela perdeu aquele lugar que ela achava que era dela. Se sente a parte fraca que perdeu, que ficou de fora. Vai fazer de tudo para ser o mais perfeito possível. Para quê? Para ser escolhida, para ser o primeiro. E quem gosta muito de... Esse traço é um traço que é muito competitivo. Quando ele não entende que é unidade, joga num time que é só pra ele, assim, parece que é só ele. E aí é essa busca, né, de ser o primeiro, assim, sabe, a glória pra ele, o brilho é só dele. Ele fica nesse lugar, porque ele fica buscando ser escolhido na dor que ele sofreu. Lembra que eu falo assim, né? A gente adulto, muitos adultos continuam presos em cenas congeladas lá no passado, cenas de dor. Então, estamos adultos, mas quantos estão presos no passado? E aí, cada vez mais, eu tenho me despedido desse passado e olhado pra mim. Como foi naquele momento de dor que você... Pense aí em um momento que você se sentiu traída. Independente de quem seja, pode ser uma amiga, os seus pais, às vezes, por não ter contado uma coisa, e aí você descobriu de outra, você se sentiu traída. Tem diversas formas, né, da gente sentir essa dor. E perceba, lembrando dessa cena, desse momento, se você foge desse lugar ou se você olha pra você, aquela menina que sofreu essa dor. Será que você olha pra ela e busca ouvir ela? O que foi que ela sentiu? O que foi que ela pensou? E está sensível ao que Deus fala agora sobre isso. Teve um momento que eu fui lá no passado, na criança que eu fui, e eu me senti sozinha. Eu olhei pra mim, eu vi eu sentada no chão, e olhei pra mim, e fiquei lá, e agora, Senhor? O que eu faço aqui? Eu vi que eu me senti sozinha, eu vi as coisas que eu tinha sentido, eu percebi, outra coisa também que eu percebi, em um caminho, me veio assim, porque a gente precisa conectar e até esse momento não é fácil, mas é possível e é maravilhoso. Quando a gente olha e acolhe aquela criança que não foi acolhida, que não foi ouvida, que não foi vista, que não foi percebida, que ninguém percebeu que ela estava sentindo dor, uma dor emocional. Mas agora você adulta pode ir lá e acolher essa criança. E aí eu fui, e sabe uma coisa que eu percebi? É que por diversas vezes eu falava, mas as pessoas não me ouviam. Se me ouviam, não era assim, de acreditar, não acreditavam naquilo que eu estava falando. Então, eu falava, mas não adiantava. Aí chega um momento que eu disse, ninguém vai me escutar, então nem vou falar mais. Olha só. Aí eu percebi, né? Eu falei assim, meu Deus. E no momento que eu percebi, aí eu vivenciei, agora na vida real, eu vivenciei um momento que eu não fui ouvida, fui interrompida, e eu senti uma dor, doeu aqui. Aí eu falei assim, meu Deus, que dor eu tô sentindo. Se fosse antes, sem ter conhecimento de nada, eu ia dizer assim, fulano me feriu, falou isso comigo e tal. Mas o que aconteceu? Eu fui pra Deus e falei assim, Espírito Santo, eu senti, tá doendo, eu tô sentindo alguma dor, qual é a dor? Aí ele me trouxe a dor da rejeição. Eu disse, meu Deus, onde foi que veio isso? E sabe uma frase que ele me trouxe de cura? O próprio Deus, ele falou assim, nossa, sim, gente, aí eu falando com Deus uma coisa, conversando aqui, só na mente. E aí a pessoa veio pra mim, me enviou uma mensagem e falou, né, eu sinto muito, nossa, eu sinto muito por isso, tal, você é minha irmã. Olha que coisa.
E naquela hora ela falou coisas que eu só tinha pensado. Aí o pai falou assim: filha, olha que coisa linda. Eu te ouço até o final. E eu me emociono porque quantas mulheres estão assim, caladas, porque não foram ouvidas, ou foram interrompidas, ou foram desacreditadas. Eu fui uma dessas. E o pai, ele disse: eu te ouço até o final. E o que aquela mulher, que é minha irmã, ela trouxe na mensagem, eu só tinha falado com o meu pai, com Deus. Aí eu disse: meu Deus, ela tá falando o que eu pensei. Aí ele falou: eu te ouço até o final. E naquela outra cena que eu me vi sozinha, veio assim, ó, no meu coração, que Deus, ele estava comigo, inclusive me ajudando a lidar com as dores que eu senti. E na vida, me ajudando a lidar com as dores que eu carreguei. Então percebe que ele está ali presente, né? De alguma forma, desejando que a gente ouça ele. E que a gente receba a orientação dele para sair desse lugar de dor. A gente se coloca nesses lugares. Então, ela se sente parte fraca, já falei. Essa pessoa, ela quer saber o que é que ele precisa melhorar nele mesmo. Essa pessoa precisa saber o que precisa melhorar nele mesmo, para saber o que ele precisa, para poder ganhar da próxima vez. E aqui, se for na dor, é ruim, né? Se for no recurso, tá bom, porque quando a gente erra, a gente olha onde foi que errou, ajusta, e da próxima vez a gente faz melhor, né? Só que na dor, esse traço, ele fica só nessa busca de ganhar, de ser o visto, de ser o escolhido, de ser o primeiro, de estar no topo. E ó, da próxima vez, se eu for... porque ele pensa, na próxima vez, se eu for melhor nisso, e nisso, ele vai preferir, ou seja, a outra pessoa, né, vai preferir ficar comigo e não com ela. E aqui é um ponto sutil, porque às vezes a gente se diminui para caber. Olha que sério. A gente se diminui. A gente deixa de ser a gente para caber em ambientes só para ser escolhida, só para ser vista por aquela pessoa. Mas se a gente volta, a gente vai lá. Foi meu pai, foi minha mãe, foi com quem? Lá na criança. Né, que eu me sentia assim, não vista, me sentia excluída. Às vezes o pai ou a mãe, né, tinha preferência, que acontece muitas vezes. E aqui eu não vou entrar, né, nesse assunto, nessa profundidade. Mas onde foi que começou isso? E pede ajuda do Espírito Santo. Ele vai trazer a verdade ao seu coração, que vai trazer cura. E você vai sair desse lugar da vítima, de viver sendo vítima. Você não é, você esteve. Você não é. Então, ó, às vezes você diminui para caber, né, em certos lugares, para não ser trocada, não ser traída e não ser excluída. Perceba. Para não ser trocada, traída ou excluída. E esse traço, aqui é outra informação, né? Ele tem, ele triangula, por exemplo. Porque acontece, né? Na dor, acontece as traições. Aí é traição de várias formas. E no recurso, ele pode triangular, no sentido bom. Por exemplo, tem um trabalho, tem ali, mas ele já está pensando em outro. Então, ter duas rendas, por exemplo, isso não é ruim. Mas também precisa ter o cuidado do foco, porque é um traço que tem dificuldade de focar. E nessa dificuldade, muitas vezes quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas acaba não fazendo nada com excelência. E aí acaba perdendo, de toda forma sofrendo a dor, percebe? De toda forma, continua ali. Bom dia, Grace. Bom dia, Kênia. E
Aí ele pensa assim, não, eu vou focar nisso daqui. E ele vai ser excelente naquilo. Eu vou trazer algumas dicas aqui no final pra vocês, bem legais. Além de mostrar, eu preciso até lembrar, né? De mostrar... Ai, eu não olhei. Eu vou mostrar pra vocês a minha foto de antes na dor. Vocês vão, assim, meio que não, nem reconhecer. Mas eu fiquei olhando pra mim e falei, meu Deus do céu, como eu estava... Eu estava na dor sem saber. Eu nem sabia, gente, que tinha essas coisas de dor emocional. Nada disso eu sabia. E aí, quando eu comecei a aprender, né, eu vou mostrar a foto pra vocês. Mas já já. Então, ó. Ajoelho esse domingo pra cabeça. Sim, triangular. Então, você foca naquilo que você é bom e dá o seu melhor ali. E você pode ser o melhor naquela área. Mas não no sentido de ficar competindo com o outro. Mas de ser excelente, porque a excelência representa quem Deus é. E ama pessoas. Não é fazer, por exemplo, né, um livro para dizer que eu sou escritora. Não, é fazer um livro e que esse livro vai revelar, né, quem o nosso Pai é. Com excelência. Ah, mas eu não tenho condição... Fala com quem tem. Pai, eis-me aqui, pode me entregar a mensagem. Eu estou aqui para receber e escrever. Só que eu ainda estou limitada, Pai. Não tenho a condição, ó, disso aqui, disso aqui, disso daqui. E você vai se movendo. Você dá os passos. O primeiro passo é crer, né? Você crê. Quando a gente crê, a gente vai, a gente caminha. Aquela mulher, ela não sabia se ia ser curada, mas ela creu que ia. Ela disse, não, esse homem tem uma coisa diferente. Tem algo que eu preciso, eu vou lá. E ela foi. Ou seja, ela deu os passos. Tinha a multidão, empurrava, poderia criticar ela. Mas ela foi assim mesmo, porque ela creu. Então, se tem algo no seu coração que também tenha a excelência para executar essa obra, que é para o Senhor, entregando às pessoas, né? Tá, eu falei já, né, que às vezes se sente traída porque o marido, por exemplo, escolheu o trabalho. Já expliquei também que você se coloca nesse lugar. Outra coisa, ele gosta de garantir ou de ter o seu espaço. Então, um casal, imagina aí, 2 casais competindo dentro de casa. Gente, é muita tolice. Cada um tem o seu papel, cada um tem o seu lugar. Se cada um sabe quem é e o seu papel, o seu lugar, é tanta coisa para fazer no seu lugar que você nem lembra do outro. Não, mas deixa com você mesmo. E assim é mais leve, é fluido. Essa semana, eu voltando do culto. E olha que interessante, que eu até falei aqui, eu vou falar dessa parte da unidade. Teve o jogo, né? No sábado. Enquanto eu tava assistindo, eu falei assim, meu Deus, esse jogo glorifica o Senhor. Representa que parte sua? O que eu posso aprender com isso e que glorifica o teu nome? Aí me veio assim, muito claro, unidade. Falei, uau, é verdade. E quantas vezes, olha só, isso é o traço na dor, tá? A gente olha para o nosso irmão conquistando as coisas e a gente não celebra junto. A gente tem dificuldade de celebrar. Porque a gente ainda quer ser o visto, o primeiro, o escolhido, o que fez. Olha quanto ego. E é uma busca através da dor. Porque teve uma falta lá no passado e a gente ainda fica focado nessa falta. E hoje, aí no sábado eu assistindo, eu olhei, porque o outro time fez o gol primeiro, né? Aí eu olhei e eu falei assim, como é bom a gente celebrar as nossas conquistas. E como é bom a gente entender que a gente não tá no mundo sozinho e que a gente pode contar com pessoas. Aí eu pensei assim, né? Olha outro nível, né, gente?
Mas não era assim não, tá? Eu não era assim. Nossa, eu ficava muito chateada. Ai, não fez gol, não sei o quê. Aí eu olhei assim pra ele e eu fiz assim, como é bom celebrar, né? Eu fiz assim, celebre. Você fez o gol. E aí chegou a nossa vez. Aí quando chegou a nossa vez, gente, mas eu celebrei tanto. Então quando a gente sabe que a gente pode contar com os nossos irmãos, irmãs, e a igreja, que é o corpo curado, é muito bom. E a gente vai conquistar as coisas para a glória de Deus. Não é para nossa glória. E é muito lindo isso. Teve uma Pri mesmo, né, que fez live com a gente. Quando eu vi que ela falou assim, eu estou escrevendo um livro. Gente, uma pessoa quando fala assim, eu estou escrevendo um livro, eu me alegro tanto. E já dá vontade de ouvir a história dela, se eu puder contribuir de alguma forma, contribuir orientando, para que ela também consiga, porque o Senhor vai ser glorificado e pessoas vão ser alcançadas. Elas vão se sentir amadas. E amar cura. É o amor que vê. É o amor que respeita hierarquia, que respeita equilíbrio, que sabe o seu lugar e que respeita o lugar. Foi assim que Jesus viu aquela mulher. Ele viu ela por quem ela é, por quem ela era naquele momento. Então, o olhar dele falou assim, você é amada. Foi uma fala de dizer assim, eu amo você. Se você não se sente amada por pessoas, ou se sentiu ferida, né, esse tempo todo, mas tem alguém aqui que te vê. Que ainda tem prazer em apresentar você e dizer assim, você pertence a mim, a Jesus. Então o pai diz assim com as filhas. Então, gente, tá tudo bem a gente celebrar a vitória do nosso irmão. E se a gente não consegue ainda, vai para Deus. Deus, eu não tô conseguindo celebrar a vitória do meu irmão. Aí você entende que você tá fora do seu lugar, que você não respeita, né? Nem o seu, nem o do outro. Que você tá querendo algo do outro, mas tá abrindo mão do seu. E por quê? Buscando o quê? Vai para o Senhor, para o seu Abba. Então, ele gosta de garantir espaço, de ter o seu lugar, de ter atenção. E na dor, ele diminui as pessoas para poder se exaltar, para poder ser o melhor ali na mesa. Mas quem está no recurso, ele não é ofuscado porque alguém brilha. Ele pode brilhar e outras pessoas também. Ele pode ser visto e outras pessoas também. Aí no jogo, as pessoas que estão nessa competição e ainda têm um certo nível alto de dor, nesse traço, elas pensam o quê? Era para ter ganhado. Não era para ter empatado apenas. Aí nem celebra o gol que fez. Olha quanta beleza essa pessoa perde. Gente, eu pulei tanto. Eu celebrei tanto. Eu sou assim, intensa. Eu fui intensa. Celebrei. E ainda agradeci a Deus. Eu falei assim, Senhor, muito obrigada. Porque a gente assistiu entre irmãos cristãos, né? Aí eu falei assim, obrigada por eu ter essa oportunidade de celebrar pelo menos um gol. Junto com os meus irmãos. E a gente aqui está em unidade. Aí tem hora que fala assim, vai Brasil, você não tá sozinho, estamos juntos. Eu estou escutando, né? Mas eu tô emanando, vamos dizer assim, uma energia, algo bom, positivo. E é muito bom isso, a gente torcer pela vitória do nosso irmão. Gente, imagina, o casal é um, mas se a mulher fala do marido, pode ser pra quem for, fica falando do marido. O marido isso, o marido aquilo, não sei o que. Ela tá falando dela mesma. A mesma coisa, se a gente fala do nosso irmão, somos um corpo. Somos um em Cristo. A gente tá falando de si mesma.
Se a gente não pode ajudar, de alguma forma, não tem esse espaço, de alguma forma de chegar para ele, né, com amor e trazer, né, aquilo que ele não tá conseguindo ver, que aquela pessoa não tá conseguindo ver, a gente ora, vai para Deus. Ai, Senhor, eu percebo ela tendo essas atitudes, o quanto o coração dela tá ferido. Mas traz cura pro coração dela, de alguma forma. Eu não consigo, Senhor, mas eu tô aqui, em oração pela vida dela, clamando por ela. Porque, gente, se o braço tá ferido, o corpo sente. Não é ferindo mais onde já tá ferido que vai trazer cura. Não. No todo, somos a humanidade. Então não é criticando, xingando, dizendo um monte de coisa com outro time que vai trazer a vitória pro nosso. Não. O casamento, por exemplo, é um time, é uma equipe. O marido não é seu inimigo, nem você é inimiga dele. Nem a mulher é inimiga do marido. É outra coisa para você ver. E tem um livro, assim, eu gostei muito dele, Casal Imperfeito. Ele tem, ela traz é um livro simples, maravilhoso. Eu amo essa autora, né, Fernanda. E ela escreveu junto com o marido e ela traz um pouquinho disso, que ela tinha essa dificuldade muito grande e era uma competição enorme entre eles. Ela veio de um casamento, assim, de muitos conflitos, né, na família de origem dela, né, com os pais. Tinha muitos conflitos, ela vivenciou aquilo. Já ele, não. Foi a família, assim, tinha paz, tranquilidade. Foi um casamento muito bom. Aí, eles se encontraram, teve ali... Não é um casamento perfeito, tá, gente? Que não existe casamento perfeito, né? É tanto o casamento perfeito. Mas tem um casamento pleno no Senhor. Tem um casamento leve. Não é que não tem desafios. Tem desafio porque a gente tá na vida. E quanto mais a gente vai, né? Próximo nível, tem um desafio pra gente enfrentar. Só que, com maturidade, a gente enfrenta esses desafios de forma diferente. Não é pesado. A gente vai com uma certeza... Nossa, assim, que vocês alcancem muito, muito além do que eu tenho alcançado. A leveza no coração. Sabe, a paz que excede todo entendimento? E quando vem alguma coisa assim que dói, eu já sei pra onde eu vou. E eu fico atenta pra ouvir a direção dele. E aí ele me instrui. E eu já resolvo. Eu não fico naquela ansiedade. Não fico culpando, não fico procurando culpado, não fico na vítima. Chega desse lugar. E aí teve os conflitos dele, né? E ela, uma das dificuldades que ela tinha era essa, de ver como um time. E eles foram orientados, ensinados, instruídos. Falou, vocês não são um inimigo do outro. Vocês são um time, uma equipe. É bem lindo o livro todo. Mas essa parte, né, que conecta aqui com o que a gente tá falando. Então, é um Tarso executor, proativo, porque ele quer ganhar. E ele tem força para isso. Agilidade, consistência. E muitas vezes, vamos supor que você aqui, né? Eu acredito que só tem a mulher. Aí você tem esse traço, mas o seu cônjuge é outro. O traço anterior, que é o quarto traço. Ele é um traço que executa em um tempo diferente. Esse traço aqui não, é rápido, assim, é mais veloz. Aí fica cobrando do outro, colocando pressão no outro. O outro não vai funcionar bem. E o outro executa com excelência, nos detalhes. O medo dele é de errar e ser corrigido em público. Esse daqui, o medo dele é de perder. De errar e perder. E aí ele fica cobrando. Como que o outro vai executar? Não vai. Mas se a gente entende o tempo do outro, e o outro começa a se entender também, assim, peraí, o meu tempo é diferente, então eu vou começar antes. Eu vou começar desse jeito. Até para escrever um livro, por exemplo, é um tempo diferente. Então, é tolice, gente. A gente fica, fulano no instante escreve um livro. Que bom.
Aí depois vai avaliar a excelência dele. E o outro escreve em outro tempo. Que bom. Cada um tem a sua qualidade, as suas partes excelentes. E todos os traços na dor não é bom. Todos os traços no recurso são maravilhosos. Então, ó, aí eu trouxe aqui a questão do competitivo, né? E a unidade pra gente lembrar que somos um. É interessante que o jogo foi no sábado. No domingo, o tema da ministração, né, da minha igreja foi Somos Um. Falando sobre unidade. Eu falei assim, olha quanta beleza, pai. Ele vai unindo tudo, né? Ah, e quando eu voltei do culto... Foi voltando do culto? Foi. Voltando do culto, o Uber, né? Ele falou assim... Ele perguntou alguma coisa, não lembro se foi os dias que tinha culto. Ele perguntou, quando é que tem culto para casais? Aí falei pra ele, né? Expliquei. Eu falei assim, vocês são muito bem-vindos. Vocês são bem-vindos, vocês não vão ser. São bem-vindos. E aí ele falou assim... obrigado e tal, né? E aí chegou um momento que ele falou assim, casamento é muito complicado. Olha uma crença que ele carrega. Aí eu falei pra ele, né? Casamento não é complicado. Casamento não é ruim. E por que se torna complicado, muito desafiador e não bom? Porque as pessoas não sabem ser um. Estão muito na sua individualidade, deixando as dores no trono do seu coração. E aí, casam desse lugar. E ainda, com o coração endurecido, não quer se curar, não quer olhar. Quer continuar do jeito que tá, porque ele tem a razão. Essa pessoa tem a razão suprema. Aí eu falei pra ele, né? É porque as pessoas não sabem ser um. Mas quando a gente aprender que a gente não tá vivendo aqui nessa terra para a nossa glória, que a gente não casa para ser feliz, a gente já é feliz, a gente é plena no Senhor. A mulher com fluxo de sangue, ela não estava casada, porque ela nem podia ter relação sexual, né? Mas ela recebeu virtude. A virtude vem de Cristo, da nossa completude nele, da nossa plenitude nele. Então, quando a gente casa, não é depois que casa que fica virtuosa. A gente vai aprender novas coisas. A gente vai acessar novos níveis, mas a gente já casa virtuosa. Aí chega num relacionamento, você pensa, né, o que agrada o outro. Não, a gente não abre mão de si, mas a gente sai desse ego. Ou sai da miserabilidade. Ai, só o outro. Não, tem equilíbrio. A gente pensa, o que o outro gosta? Hoje eu vou fazer essa comida que ele gosta. Às vezes a gente quer cozinhar, quando a gente tá aprendendo coisa saudável, né? A gente quer fazer com que o outro coma. E geralmente, quando as pessoas aprendem comida que não são muito gostosas. E aí já implica num traço oral, né? Porque o traço oral gosta de comida gostosa, de sabor. Mas quer impor. Aí o que a gente faz? A gente pega uma comida que tem um sabor bom, saudável. Às vezes a gente nem conta. Como que tá a comida hoje? E é algo que ele gosta, que a pessoa gosta. Nossa, tá excelente. Nossa, tava muito boa. Aí depois que ele vai descobrir que é a comida saudável, então você não impõe, você não desrespeita. Você vai ficando boa, você vai ficando excelente, você vai ficando saudável e você vai inspirar. Jamais é impor, mas inspirar. E para inspirar a gente precisa estar sendo, né? E o outro vem em nós. Então, controlar, para ser escolhido primeiro. Então, ó, eu escrevi aqui, somos um time, um corpo, o corpo de Cristo. A igreja, a noiva, ou seja, somos um. Trabalhando para refletir Cristo, amando pessoas para a glória de Deus. Não é para o meu nome ser reconhecido. A pessoa que pregou, porque, ó,
ela ouviu alguém falar de Jesus. Essa pessoa nem tem nome aqui. Aí essa mulher, ela é curada, tem esse testemunho. Cadê o nome dela, gente? O nome terreno. Não tem. Mas a glória está sendo para quem aqui? Será que Deus não está sendo reconhecido? Será que Jesus ele não está sendo reconhecido? Está sim. Então, o mais importante do que o nosso nome aqui, terreno, ser reconhecido, é o dele. Ele está sendo alcançado. E aí teve uma vez que, em uma ambiência, estava conversando, aí eu fui interrompida. E eu falei assim, nossa, nem entreguei tudo. Tá tudo bem. Nem entreguei tudo. E outro nível de cura, né? Foi outro momento de cura, assim, eu e Deus. Aí ele falou, aí veio o meu coração. Eu vou gravar um vídeo. Gente, um vídeo de menos de 1 minuto. Vou gravar um vídeo para trazer a conclusão que eu ia trazer. Só que essa conclusão traz resposta ao coração das pessoas que estão vivenciando aquilo que a pessoa estava, mas ela nem esperou receber o final. Aí eu gravei esse vídeo. E eu gravei assim, ó. Deus sabe do meu coração. Eu falei, se tiver uma pessoa que curtir, não é pela curtida, mas é porque quando ela curte, eu entendo que fez sentido para ela. Deus falou com ela. Se tiver uma, pai, 2, pronto. Aquela pessoa que não ouviu, que era uma, não ouviu, mas outras pessoas vão ouvir. Então eu entreguei. E o seu nome está sendo glorificado. Não as minhas explicações, não isso, não aquilo, não. E fiquei em paz. Gente, esse vídeo é um dos vídeos que tem mais visualizações no... Como é que fala? Na rede vizinha. Eu coloquei lá na rede vizinha. E tem várias curtidas. Eu falei, meu Deus, o Senhor falou para mais pessoas. E eu ali, né, me limitando. Fiquei, nossa, não fui ouvida, enfim. Não consegui entregar, não sei o quê. Mas eu fui pra Deus e Ele trouxe o meu coração. Eu falei, Senhor, como o Senhor é maravilhoso e lindo. Então tá lá. O vídeo que tem mais visualizações. E eu não sei quantos seguidores, porque eu fico postando vídeo aos poucos, né? É o meu jeito, gente. Tem gente que executou, né? Senta, pá, é um vídeo atrás do outro, assim. Eu vou sentindo o vídeo que eu gravar, eu gravo e vou colocando lá. Tô funcionando assim. E eu preciso de 50, no mínimo, né? 50 seguidores lá para que eu consiga fazer live lá. Eu quero muito fazer lá. Lá tem muitas pessoas também sedentas. E aí eu tô postando aos poucos, né? Pra vir essas pessoas. E desse vídeo, eu acho que vieram 3. E eu celebro cada pessoa que vem. E tem lá as visualizações. Eu falei, meu Deus, olha quanto fez sentido pra quantas pessoas. E se eu não tô explicando nada lá assim. Ai, que eu tive, Deus falou comigo, eu vim aqui, não sei o quê. Não, eu só entreguei a mensagem que eu ia falar para uma pessoa. Então, se o meu nome não for visto, reconhecido e não sei o quê, não importa. O mais importante é o dele ser reconhecido, as pessoas se sentirem amadas, conhecer e reconhecer que quem faz é Ele, que Ele é e quem Ele é. Não a nossa própria glória. Vai vir reconhecimento, vai, gente, é natural. Mas não porque a gente está, sabe, como isso de primeiro lugar pra gente. Nossa, eu fiz isso na minha igreja, ninguém reconheceu. Alguém foi edificado com a sua entrega? Glória a Deus. O trabalho já foi feito. A glória não é pra você. E Deus, Ele não dá a glória dele para ninguém. E se o seu coração precisa de ajuste, que ele esteja entregue ao Senhor. Porque Ele traz o ajuste. Ele traz o alinhamento. Dói ouvir verdades, dói. Tá tudo bem, a gente chora, a gente sente. Mas aí a gente avança. Comemorar, celebrar as pequenas e grandes conquistas é importante. E eu vejo, né, o quanto eu tenho avançado. E eu reconheço, cada passo é importante e merece ser celebrado. Então, cada passo seu que você avançou, celebre, escreva.
conta pra Deus, conversa com Ele. Vai lá, registra. Grava um áudio. Não sei. Mas celebra. Celebra esse momento. Gente, eu tô vivenciando algumas coisas que um dia, quando eu for testemunhar, vocês vão ouvir. Esses passos que eu tô vivendo. E eu celebro cada momento. E aí eu vou lá e escrevo. Eu sou muito de escrever, né? Aí eu vou lá e escrevo. Eu falo assim, nossa, hoje eu acessei isso, isso, isso e isso. Olha como faz sentido. Enquanto eu tô escrevendo, eu vou recebendo mais coisas. Então celebre cada pequena conquista. Grande, pequena, média, independente. Celebre. Elas são suas. Elas são suas conquistas. Para a glória de Deus. E agora eu vou trazer aqui as dicas pra vocês. Ai, deixa eu mostrar antes a minha foto. Vou mostrar pra vocês como eu estava. Meu Deus, gente, eu olhei assim pra mim e falei, meu Deus, eu até escrevi uma coisa tão linda. Ah, não vou conseguir porque tá aqui no meu telefone. Mas em algum momento eu posso até compartilhar como um post. Foi uma poesia linda, linda. Eu vendo assim que é como se a mulher que eu me tornei, não fosse mais a mesma pessoa. Mesmo assim, eu sou ela. Eu escrevi algo assim, ficou lindo. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês Cadê aqui a foto? Oh, gente, meu Deus. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Deixa eu virar aqui. Ó, só essa foto aqui, meu Deus do céu. Olhem para essa foto. O que vocês veem? Deixa eu girar, cadê? Aqui. Olha isso aqui, gente. O que vocês veem nessa pessoa? Eu vejo um olhar triste. Eu não percebia isso. Eu estava escondida. Olha só. No excesso de peso. É um olhar triste. É como se disperso. Deixa eu ver outra aqui. Eu e minha irmã. Uma das minhas irmãs, né? Que eu tenho mais. Esse aqui foi em 2000, eu acho que foi 2014. Olha só, gente. Eu era uma menina. Uma menina ferida mesmo. Vocês viram? Eu estava na dor e eu não sabia. Eu estava na dor do meu traço rígido. Eu estava na dor do meu traço oral. Principalmente nesses dois. E talvez, às vezes, a gente não gosta de tirar foto, né, dos momentos. Eu não gostava de tirar, mas eu tirava assim mesmo. E eu pensava assim, um dia eu não estarei mais assim. E eu vou ver como eu estive. Eu tenho um registro. E foi isso que eu fiz. Então tá tudo bem a gente registrar o momento que a gente tá. Não tá tudo bem a gente querer não estar daquele jeito e continuar. Está fazendo sentido pra vocês? Eu estou com vocês? Estamos juntas aqui ou eu estou sozinha? Comentem alguma coisa. Coisa coraçãozinho pra mim saber que vocês estão aí. E aqui eu vou dar algumas dicas, tá? Pra vocês. Ó, para cuidar desse traço, o que você pode fazer? Ter momentos de autocuidado relacionados à beleza. Pode ser uma hidratação no cabelo, a unha, alguma coisa que esteja relacionada à sua beleza. Tá fazendo sentido? Que mais? Procurar espaço para gastar sua energia, porque você tem energia de executar. Você
tem muita energia para executar. Então procura alguma coisa para fazer, pode ser como é que fala? Um jogo, um esporte, pode ser alguma coisa assim, para você colocar energia para fora. Então, procure espaço para gastar energia diariamente com esportes ou atividades corporais. Já tá aqui. Ter uma pessoa de confiança que você possa mostrar vulnerabilidade e pedir ajuda. Que lembra que esse traço tem dificuldade de confiar. Imagina, se esse traço se sentiu traído pela pessoa que mais é conectada, a pessoa que a gente mais ama, mesmo que seja no amor cego, é a pessoa que a gente mais ama, os nossos pais, mesmo que a gente não conheceu, é a pessoa que a gente mais está conectada, eles estão em nós. A gente não pode confiar mais, imagine em outra pessoa. Então, esse traço, na dor, carrega essa dificuldade. Então, se conecte com alguém que você pode se colocar vulnerável e que você pode pedir ajuda. Tá tudo bem receber ajuda. Tá tudo bem não dar conta de tudo sozinha. Tá tudo bem receber apoio. Tá tudo bem você ser apoiada e executar algo que vai ter tanta excelência, que vai glorificar o nosso Pai, que vai glorificar a Deus. E se o seu nome não for reconhecido, tá tudo bem. Se doer ainda, é porque tem algo aí. Aí você vai para Deus. Lembra? Pro seu Pai. Troque o controlar atividades, situações, por acompanhar alguma coisa. Pode ser ensinar. Você pode ser uma líder. Mas em nome de Jesus, se cure, tá? Pra você não ficar ferindo o povo. Então, e também, né, quando você tem um coração aberto, ainda que você não esteja, gente, a gente tá na vida, né? Não esteja em um certo nível de cura, mesmo assim você pode ajudar. Então você tá ali. E se for liderando, mas você reconhece, nossa, falhei aqui. Ter esse coração humilde, né? É um coração ensinável. Aí você pode trocar esse controle, né, de querer controlar atividades o tempo todo. Inclusive também pessoas que às vezes a gente se coloca nesse lugar, por acompanhar, monitorar. Às vezes a gente tem dificuldade de delegar. Aí o que você faz? Peraí, quem eu posso confiar essa tarefa? Vai delegar. E se ela não sabe, você ensina. Você conduz ela ali, você acompanha até que ela consiga fazer sozinha. No seu dia a dia. E sempre se pergunte se essa é uma questão que realmente vale a sua atenção. E quando você delegar, confie, mesmo que não saia exatamente do seu jeito. A outra coisa, escolha ambientes que sejam desafiadores ou competitivos, como jogos, esportes, coisas em que consegue ser bom. E aí você vai se destacar, né? Você pode ter esse destaque. Mas lembrando, sempre tenha um cuidado para não ser para sua glória. Mas teve destaque ali, o objetivo foi alcançado, glória a Deus. Fez um bom trabalho. E outra coisa, dividir projetos em metas curtas, assim que alcançar, comemorar. E a outra coisa, sempre fazer o exercício de lembrar que não dá para ser perfeito em tudo e procurar praticar e dar mais atenção às coisas em que você já é muito bom e se destaque fazendo, ao invés de querer fazer tudo perfeito. Gostaram das dicas? Tem algumas coisas aqui, deixa eu ver se eu leio para vocês, e aí a gente finaliza. 1h30 de live? Foi legal, né? Cadê? Eu grifei algumas coisas aqui, né? E o rígido sofre com o quê? Com a dificuldade, né, de perder. O rígido sofre quando ele perde. A mulher com fluxo de sangue estava perdendo há 12 anos. Olha só.
Ela perdeu recursos, saúde, tempo, oportunidades, convívio social, sonhos, possibilidades. E eu quero dizer uma frase aqui que eu tenho recebido muito no meu coração, ouvido também, né? Que você pode sonhar. Então, que você pode sonhar, você pode recomeçar de uma nova forma, sendo uma nova mulher. Então, seja curada, né? Se permita esse lugar, cada vez mais estar no lugar de filha. E você recomeçar de uma forma diferente, sendo uma nova mulher. Durante 12 anos, a história dela parecia ser apenas uma sequência de perdas. Olha só, por 12 anos. E aí vem o versículo de hoje. E também você pode lembrar, né, do versículo que fala sobre filha, que é o 34. O versículo 34. Então, aí eu trago aqui, né, novamente, como você reage quando faz tudo certo e mesmo assim não ganha. Ou o que acontece aí dentro de você. Quando parece que todo mundo está avançando e você permanece perdendo. Que é essa sensação que você tem. Porque quando você se compara com outras mulheres, por exemplo, com outras mães, com outras pessoas, você acha que é para você estar fazendo aquilo também, mas às vezes não é. Para que Deus te chamou. Então muitas vezes a gente acha que está perdendo, mas não está. Mas está tendo essa sensação porque está se comparando. E você não tem que ser o outro, você precisa ser você. A dor do rígido não é ser traído só, né? É ser traído, trocado, excluído. E no fundo, fala sobre o quê? Sobre perder o lugar. Porque ele acredita que perdeu o lugar. Mas eu vou te falar uma coisa, você não perde o seu lugar. E quando você vê e honra e respeita esse seu lugar, traz uma paz tão grande no seu coração, ainda que o outro não respeite, ainda que o outro não honre. Você está fazendo isso. Você aprendeu, você está fazendo isso. Então, ó, quando nos comparamos, eu falei, né? Nos traímos. Mas quando olhamos pra gente, no nosso lugar, a gente se vê, a gente pode se ouvir. A gente pode ser quem a gente nasceu pra ser. Quantas vezes você tem olhado para outras mulheres e tem dito assim, por que elas e não eu? Ou por que eu e não elas, né? Mas eu acredito que seja muito mais, por que elas e não eu? Você não é ela, nem ela é você. Você tem a sua história, as suas possibilidades e limitações. Ela também. Ela também. Filha, essa é uma palavra de cura. E Jesus, ele falou antes de falar sobre a tua fé, sobre fé, te curou, sobre cura. E vai em paz, sobre paz. Ele falou primeiro, filha. Filha. Jesus, ele reafirma pertencimento, porque quem se sente trocado precisa voltar a se sentir pertencente. Quem se sente excluído precisa voltar a sentir inclusão. Quem se sente que perdido, derrotado assim, de perder, precisa voltar a sentir valor. O que você está tentando provar hoje? Para quem você está tentando ganhar? Ganhar atenção ou ser escolhido? De quem você quer ganhar? Eu quero provar à minha mãe que eu sou melhor que ela. Porque lá ela falhou comigo. Ela me excluiu. Gente, a gente só vai pro fundo do poço. Não faz sentido a gente se comparar. Ela teve a história dela e a gente não daria conta. Que a gente é a gente e é menor que ela. Os nossos pais carregaram coisas que a gente não dá conta de carregar. Eles carregaram coisas que, e aí, por carregar, se tornou um pouco mais leve pra gente. E se a gente não olha isso e os honra, a gente não avança. A gente continua na vida pesado. Por quem você está buscando ser escolhida? Querendo ser vista e ser escolhida.
pelos seus pais? Ah, porque escolhi a minha irmã ou meu irmão. Você já é escolhida. Primeiro, que eles disseram sim pra você. Ainda que tenha as dificuldades dele, ainda que reclame, que isso, que aquilo, outro. Eles disseram sim. E você tá aqui. E que bom que você tá aqui. É muito bom tê-la aqui. E uma coisa que fixe no seu coração. Você não é um erro. Você não é um erro. E você veio como uma possibilidade de esperança para esse mundo. Eu acho que eu gravei até um vídeo com essa frase. Tão desesperançoso, tão ferido, tão adoecido. E não é que é um peso para você carregar, é uma possibilidade que você tem, que você carrega. O mundo tá pesado demais. Precisa da leveza que a gente carrega. Qual vitória você acredita que precisa conquistar para finalmente se sentir suficiente? Teve uma pessoa que falou assim, eu olho pra você, ela falando, né? Eu olho pra você, vejo seus stories que você faz e eu vejo assim sua vida plena, sabe, assim, feliz. Aí eu falo assim, eu sou. Não é o que me falta que me faz feliz, é o que eu já tenho. E eu tenho a Cristo. É de verdade, gente, eu me sinto plena. Eu não sinto que falta algo assim, que... Claro que tem pessoas que estão nesse lugar e tá tudo bem, né? Eu já estive também. Pra mim, o tudo era uma pessoa, eram coisas, eram realizações. E hoje não. Aí veio uma pergunta assim, né? É até de uma ferramenta que a gente usa. O que falta pra você ser feliz? O que falta pra você ser feliz? Eu fiquei procurando assim. Nada. Tem coisas que eu quero realizar, mas não é isso que vai me fazer feliz, porque eu já sou. E é tão bom ter esse lugar, e esse lugar é alcançado quando a gente lembra, pai e mãe, a gente tem firme em nós e a gente vai curando o nosso coração, a nossa alma. Claro que tem coisas que vai proporcionar ainda mais felicidade, mais alegria, né? Mas eu já sou. Eu já sou. Eu não vou para relacionamentos, uma amizade, alguma coisa, um trabalho, sabe, uma profissão, para que eu me sinta completa. Não. Eu já sou e por isso eu vou. Para quê? Transbordar disso que eu já carrego. Mas se a gente sai pelas faltas, a gente não resolveu e a gente vai ficar em falta. E a frase de cura que eu quero trazer aqui pra vocês, ó, eu pertenço, eu sou escolhida, eu sou valiosa, que fizer sentido, você vai escrevendo. Pra você repetir isso pro seu coração até que ele acredite em você viva. Eu pertenço, eu sou escolhida, eu sou valiosa, eu tenho o meu lugar. Eu celebro cada passo da minha jornada, eu reconheço minhas conquistas. Cada passo é importante, eu celebro com os meus irmãos, eu me alegro com a vitória deles. Eu prospero em unidade. Olha só. 12 anos, aquela mulher perdeu muitas coisas. Mas havia algo que permanecia, a sua identidade. E Jesus lembrou ela disso. Que ela pertencia, ela tinha um lugar. E que lugar! Ela não era menos filha porque estava ferida, doente. Ela não era menos filha porque estava sofrendo, ela não era menos filha porque ainda não tinha vencido. Ela não era menos filha porque não conhecia os pais, porque não se sentia pertencente a esse lugar. Ela não era menos filha pelo que ela tinha ou não tinha, pelo que ela fazia ou não fazia. E talvez hoje Deus queira lembrar você também. Você não precisa vencer para ter valor. E você tem valor, porque você é filha. E perder uma batalha não faz você perder o seu lugar. Ter se ferido não faz você perder o seu lugar. Você é filha. Ponto.
Obrigada por vocês ouvirem até o final, contribuírem para que essa live se tornasse ainda mais rica. Outras pessoas vão passar por aqui também e vão assistir. Vou deixar salva no meu canal. Se você quiser acessar lá também, curtir, deixar um comentário, porque assim ajuda, né, a chegar a outras pessoas. E outras pessoas seriam alcançadas através do seu servir. Você só precisa ir lá, o dedinho, no seu tempo. E é uma forma de você retribuir também, né, aquilo que você tem recebido aqui. E que outras pessoas, elas estão clamando, estão em aflições e nem sabem por quê. Mas uma frase que ela ouvir dessa entrega, ela pode acessar algo que vai curar o coração dela. Vai trazer cura ao coração dela em um novo nível de cura. E ela é nossa irmã. Nosso irmão. E se o corpo tá ferido, a gente também sente, né? Quero agradecer a você que esteve até aqui. Muito, muito, muito obrigada. Você é muito bênção. Continue nesse lugar. Você é filha independente e você pode sonhar. Você pode sonhar. Tá bom, gente? Até terça-feira. Terça-feira eu vou trazer convidada. Aí eu falo pra vocês o horário certinho. Sempre vai ser o combinado mesmo às 9. Vocês acham que está muito cedo? Depois a gente conversa nos stories. Mas às 9 horas. E quando não der, mudar alguma coisa assim, eu falo nos stories o horário que vai ser. Mas semana que vem, provavelmente, vai ser com uma convidada que eu amo, né? Ouvir as pessoas. E a gente aprende tanto com as histórias, né? Então, até terça-feira. Amo vocês.